A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 3, que traz como título O Batismo no Espírito Santo. É uma lição que, para nós pentecostais, é a nossa experiência, o nosso cotidiano. Nós sempre estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, de modo que nós nos sentimos muito à vontade para falar sobre esse assunto. Mas no meio evangélico, de uma maneira geral, ainda existem algumas dúvidas interpretativas da palavra de Deus. O tema desse trimestre é a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? Pode ser batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. A partícula traduzida para a nossa língua é em, e em pode ser traduzido tanto como com, como também por no. Então os irmãos não erram se falar batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. É uma expressão que você pode usar tanto uma como outra indiferentemente. E esse batismo com o Espírito Santo, e é um conceito meu mesmo, é uma experiência de natureza espiritual prometida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que é necessária para o crescimento da Igreja de Cristo. Então, é uma experiência de natureza espiritual. Os seres humanos têm muitas experiências prazerosas, mas essa experiência do batismo com o Espírito Santo, ela se destaca, porque é uma experiência prazerosa e se distingue de muitas outras experiências porque ela tem uma natureza espiritual. Traz uma alegria, um gozo, uma satisfação na vida daquele que recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas não é apenas para alegrar o crente que existe o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver que não é só para isso. E o batismo com o Espírito Santo é algo necessário. Porque nós podemos concluir que o batismo com o Espírito Santo é algo necessário? Pelas próprias palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor não queria que os seus discípulos, aquele grupo mais chegado dele, saísse por aí pregando, falando do Evangelho, sem que passasse antes pela experiência do batismo com o Espírito Santo. Nós extraímos isso de Lucas 24:49, onde está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Veja a preocupação do nosso Senhor, do nosso Mestre. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês devem ficar na cidade de Jerusalém. O que Jesus está falando é: não saiam da cidade de Jerusalém, não se arvorem a fazer algo, sem que antes vocês estejam revestidos de poder. Revestimento de poder é necessário, é imprescindível para fazer a obra de Deus. Outro versículo nesse mesmo sentido é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus aí repetindo a promessa aos seus discípulos. E Jesus então não queria que eles fossem fazer a obra sem estarem revestidos de poder. Por isso mesmo, sabiamente, a Assembleia de Deus sempre teve o costume de separar obreiros que fossem batizados com o Espírito Santo, porque aí ele estaria qualificado espiritualmente para fazer a obra de Deus, para ousar na presença de Deus,
para fazer a obra com mais eficácia, com mais eficiência, no poder e na graça de Deus. Então, batismo com o Espírito Santo, nós já estamos vendo aqui que ele é necessário. Vamos voltar a isso ainda. Agora, o batismo com o Espírito Santo, vai parecer muito simples para os irmãos, vai parecer muito óbvio, né? É o que se chama de óbvio ululante, o óbvio que salta aos olhos, que o batismo com o Espírito Santo não se confunde com a experiência da conversão, do momento da salvação. E por que estou explicando isso, já que é óbvio? Porque existe um pensamento, uma corrente doutrinária, obviamente não pentecostal, que entende que o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita a fé. Então o batismo não é o começo, não é uma passagem. Então quando ele aceita a fé, ele então recebe, segundo essa corrente doutrinária equivocada, o batismo com o Espírito Santo. Isso é equivocado. Por muitos motivos, isso é equivocado. A experiência da salvação, obviamente, tem um trabalho e atuação do Espírito Santo, mas não é o batismo. A pessoa passa a ter o Espírito Santo no momento em que ela se decide para Cristo, servir a Cristo. Ela passa a ter o Espírito Santo, mesmo porque ela será guiada pelo Espírito de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E não tem como a pessoa falar que é filho de Deus se não tiver o Espírito Santo. Então sim, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo, mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, é uma outra experiência. É o que nós vemos aqui em Efésios capítulo 1, do versículo 11 até o versículo 14. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que está escrito aqui é apenas o selo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Sim, quando aceitamos a fé, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós passamos a ter um dom, nós passamos a ser propriedades de Cristo. Cada um de nós, em particular, é um bem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um selo sobre nós, e esse selo é o Espírito Santo. Mas, repito, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Prova disso é que os discípulos, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles já eram crentes. Eles estavam ali em oração, eram crentes orando, mas eles ainda não tinham aquela experiência do batismo com o Espírito Santo. E os irmãos sabem o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando teve aquele movimento tremendo e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Naquela oportunidade, línguas regionais, de modo que eles podiam ser compreendidos pelos estrangeiros que estavam em Jerusalém naquele momento, que tinham vindo para as festividades e ainda estavam por ali, e eles ouviam aqueles galileus bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor na língua dos estrangeiros. E eles ficaram ali estupefatos, ficaram ali espantados, como eles poderiam estar falando aquela língua? Mas eles estavam falando aquela língua por obra e graça do Espírito Santo. Tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo eles já tinham,
Mesmo conforme nós vemos na palavra de Deus, em João, no capítulo 20, nós vamos ver que Jesus chega ali, os seus discípulos estão reunidos, e Jesus entra naquele lugar e diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Deus já tinha o Espírito Santo. Os irmãos estão percebendo a diferença? Eles já tinham o Espírito Santo, porque tinham recebido o Espírito Santo diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de um sopro, mas agora eles estão sendo revestidos de poder, estão sendo batizados com o Espírito Santo, eles estão transbordando no Espírito. Agora, conforme já adiantamos, qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Já falamos inicialmente que o propósito do batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para fazer a obra de Deus. A obra do Senhor Deus não consiste apenas em palavras, não é uma filosofia, não é um modo de vida, não é simplesmente uma doutrina para você viver melhor, não, é muito mais que isso. Evangelho é poder de Deus. E o apóstolo Paulo sempre reivindicava a natureza espiritual do seu ministério, do evangelho que ele pregava, para distingui-lo de outras correntes de pensamentos, filosofias e doutrinas reinantes na época. Ele queria mostrar que o evangelho é algo diferente. E é por isso que precisa da pessoa ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque senão ele vai reduzir o evangelho simplesmente a um modo de vida. E o evangelho é mais do que isso. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Isso o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então o apóstolo Paulo está querendo distinguir o seu evangelho aqui, falando: o meu evangelho não foram só palavras persuasivas, ou seja, convincentes. Eu não fui aí convencer vocês de uma nova forma de viver, de uma nova doutrina. Não, eu fui aí, preguei o evangelho e demonstrei na prática o poder deste evangelho, para que vocês crescem, não apenas em palavras ou sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, onde está escrito assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então veja que ele está, mais uma vez, também aos Tessalonicenses, falando sobre a necessidade do evangelho ser acompanhado com o poder de Deus. Isso para nós, irmãos, é um alerta, Nós temos que buscar o poder de Deus. Nós não podemos permitir que o Espírito seja extinto em nossas igrejas. As nossas igrejas devem estar pautadas pelo Espírito Santo, pautadas pelo poder de Deus, porque evangelho sem poder de Deus é mera filosofia de vida, mas evangelho com poder de Deus é transformação de vidas na presença de Deus, é mudança de vida pelo poder de Deus. Então é completamente diferente. Isso é um alerta. Nós não podemos reduzir o evangelho. Nós que pregamos o evangelho, que ensinamos a palavra de Deus, temos que ter plena consciência que temos que ensinar a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra no poder de Deus. E temos também que buscar de Deus os sinais e as maravilhas
porque os sinais e as maravilhas acompanham o Evangelho de Deus, acompanham todos aqueles que servem a Deus. Então, existem muitas igrejas que já abandonaram isso aí há séculos, deixaram no passado, e o evangelho deles é um evangelho morto, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que não há sinais, não há maravilhas, não há manifestação do Espírito. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo é exatamente isso daí, revestimento de poder para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Um segundo objetivo também é para que, depois de batizado com o Espírito Santo, a pessoa tenha uma vida de santificação, tenha uma vida de pureza. Tanto isso é verdade que o batismo com o Espírito Santo está relacionado com fogo, e fogo é um agente de purificação. Então, quando houve a manifestação do Espírito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foram vistos línguas repartidas como que de fogo, parecendo labareda de fogo. Então isso aí tem muito a ver, batismo com o Espírito Santo e com fogo, a gente tem que ver que estão relacionados. Por quê? Porque traz purificação, traz santificação. E aí veio uma discussão muito interessante, porque no passado nós já fazíamos a crítica de algumas pessoas que às vezes se alegravam na presença de Deus em congressos, em festividades, e logo eram contadas como tendo recebido o batismo com o Espírito Santo. E eu mesmo testemunhei que uma ou outra dessas pessoas, daí 2 semanas, 3 semanas, vai, cadê o fulano, nunca mais veio para a igreja? Ah, não, está afastado do evangelho. Mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, já está afastado? Que batismo com o Espírito Santo é esse que afasta a pessoa do evangelho? Então vai ver, é só uma alegria, só uma emoção, não é o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela entra numa graça muito grande, uma graça profunda e verdadeira, um desejo ardente de comunhão com o Pai, um desejo ardente pela palavra, um fogo para pregar o Evangelho, para não deixar passar as oportunidades. Então isso é consequência do batismo com o Espírito Santo também, é revestido de poder para fazer a obra, mas também para levar uma vida dinâmica na presença de Deus, uma vida de separação do pecado, uma vida de separação do erro. Uma pessoa não pode dizer-se cheia do Espírito Santo se leva uma vida de pecaminosidade, uma vida de erros, uma vida completamente fora dos ditames, dos preceitos da palavra de Deus, violando os preceitos da palavra do Senhor. Isso, inclusive, é a ausência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só nos guia para a verdade e para a santidade. Uma segunda questão que queremos colocar é qual a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Ou, em outras palavras, como saber se um crente foi batizado com o Espírito Santo? Desde sempre nós ensinamos a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Não há outro método, não há outro meio de verificar, avaliar se um crente foi batizado ou não com o Espírito Santo se nós não o ouvirmos falar em outras línguas. E isso daí não é algo inventado pela Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, em Atos dos Apóstolos capítulo 19, para citar algumas referências, onde as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo e falavam em outras línguas. Porque é uma evidência física, porque é audível, você ouve, né? Por isso que é físico, né? O som é algo físico, embora você não pode tocá-lo, mas é algo físico, é algo que você pode ouvir. Então essa é a evidência. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo, então ela falou em línguas. A discussão que existe é se depois de haver falado em línguas, ela nunca mais falou em línguas. Será que ela foi batizada com o Espírito Santo? Foi, porque o que ela não recebeu foi o dom de línguas.
o dom de falar em línguas. Mas ela deve buscar, irmãos. Na minha opinião, todo crente batizado com o Espírito Santo, se parou de falar, tem que buscar novamente. Porque o dom de línguas é acessível a todos. Todos podem buscar esse dom. É o dom que a gente vê com mais facilidade de aquisição na casa de Deus, na igreja de Deus. E nós vamos ver que é muito importante que o crente fale em línguas estranhas. Agora, para falar língua estranha na igreja, nós não observamos muito isso, embora as línguas estranhas sejam necessárias, há toda uma disciplina. O apóstolo Paulo fala sobre essa disciplina também na carta aos Coríntios. Os irmãos vão ver isso nos capítulos 12 e principalmente no 14, onde nós vamos ver sobre o dom de línguas e o dom de línguas, qual é a eficiência ou a eficácia dele. O que ora em línguas, para que ele serve? Quando o crente fala em línguas, se tiver alguém para interpretá-lo na igreja, ele tem o mesmo valor que o dom de profecia. Ele se equipara com o dom de profecia, já que tem um intérprete. Agora, se você está num culto público, estamos falando de culto público, e isso é disso que eu estou falando, que nós não temos observado, você não deve falar línguas alto na igreja, nos cultos públicos. E muitas vezes nós nos empolgamos ali e nós temos falhado nisso daí, porque nós falamos em língua mesmo, é uma alegria, e você quer que os outros também falem para ficar aquela comunhão gostosa, aquele ambiente maravilhoso, mas a disciplina bíblica não é essa. A disciplina bíblica é: você deve falar alto se alguém estiver interpretando. E então você não pode falar língua estranha? Pode, aí você fala baixo, porque quando você fala língua estranha, você fala com Deus, aleluia, você ora bem e você está se edificando, aleluia. Alguém já disse que o inimigo não pode compreender as línguas estranhas, mas Deus compreende muito bem o que você está falando em línguas, aleluia, e você está edificando a sua vida e está orando bem. Por isso as línguas, elas são atuais, elas são necessárias na igreja de Deus. Os líderes, os pastores não devem repreender os irmãos que falam línguas estranhas, como nós já vimos isso no passado. Alguns líderes ficavam repreendendo os irmãos para não falar línguas. Obviamente, os irmãos devem ser instruídos quanto a isso daí, mas jamais repreendidos, porque é necessário que se fale língua na igreja, línguas estranhas na igreja. E nós percebemos também que não só as línguas estranhas são atuais, são necessárias, como o próprio batismo com o Espírito Santo. E aí os irmãos vão pensar: sim, mas é óbvio que o batismo com o Espírito Santo é atual, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas essa é a sua experiência, né? E a sua experiência está pautada na palavra. Mas existem, aí nós voltamos de novo, algumas correntes doutrinárias de outras igrejas que diz que o batismo com o Espírito Santo, nos moldes em que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos, é coisa do passado. Aquilo ali aconteceu, não acontece mais. E aí desprezam o fato que pode ser atestado e comprovado, basta ir numa igreja pentecostais, eles simplesmente negam, né? Diz que aquilo ali é meninice, que aquilo ali não é batismo com o Espírito Santo, e então eles negam isso daí. A suma de tudo, o que nós podemos concluir, o que nós podemos extrair, é que essas pessoas, por não ter experiências espirituais, elas menosprezam essas experiências. No que estão errando? Deveriam buscar essas experiências. Nós até compreendemos que às vezes há muito exagero no uso das línguas estranhas e de outros dons espirituais. Há muito exagero, há muita meninice, há muita imaturidade. E talvez isso daí faz com que esses irmãos tradicionais não queiram ter essas experiências, porque para eles seria expor ridículo participar daquilo dali. Mas as experiências espirituais, elas podem ser adquiridas, você pode passar por essas experiências de um modo diferente. Aleluia! Você pode ter uma experiência espiritual. Quantas pessoas não compartilham a forma como foram batizadas com o Espírito Santo,
Alguém já disse que estava dormindo de noite, acordou falando em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Quer dizer, é uma coisa íntima, uma coisa particular. Então, cada um tem a sua experiência. Você que é tradicional, que porventura se deparou com esse vídeo aqui no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Obra de Amor, Deus pode te dar uma experiência singular. Você não pode abdicar de ter essa experiência. Você não pode deixar sua vida passar em branco sem ter uma experiência espiritual. Se você é um salvo na pessoa bendita de Jesus, você precisa ter essa experiência. Você não deve menosprezar nem desprezar as experiências espirituais. Elas são atuais e nós temos essas experiências. Não é só o que nós temos lido na palavra, nós temos sentido e temos experimentado isso em nossas vidas. E essa promessa, a palavra de Deus já deixa claro que não era só para aquela época e não é só para algumas pessoas. Ela é para todos os tempos e para todas as pessoas. É o que vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Essas palavras aqui são palavras de Pedro, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja que o batismo aqui é chamado de dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A todas aquelas pessoas que ainda não receberam a fé, ainda não aceitaram a Cristo, todas essas pessoas que estão longe do ponto de vista geográfico, que estão longe do ponto de vista temporal, que são de outras épocas, de outras gerações que ainda virão, essas pessoas também têm garantido essa promessa de receber o dom do Espírito Santo, de receber o batismo com o Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Você crê nisso, você pode receber. Você que está me ouvindo, que é da igreja, que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, não se conforme. Me recordo aqui que o irmão Jailson buscou o batismo com o Espírito Santo e recebeu, orando muitas vezes sozinho ali na igreja, trancado ali, acendia apenas uma luz ali, ficava orando, buscando: Senhor, Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo. E para você receber o batismo com o Espírito Santo, não vamos nos alongar, mas basta que você tenha fé, que você creia, que você tenha paciência, que você tenha persistência. Aleluia. Talvez um dia nós vamos fazer um culto para possibilitar, oportunizar os irmãos falarem sobre as suas experiências de recebimento do batismo com o Espírito Santo. E com isso, estimularmos aqueles que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, para que possam buscar e experimentar algo maravilhoso, uma experiência ditosa, maravilhosa na presença do Senhor. O batismo com o Espírito Santo é necessário. Não sei como algumas igrejas fazem a obra de Deus sem revestimento de poder, mas as Assembleias de Deus cresceram e prosperaram nesta nação, porque nunca desprezaram o batismo com o Espírito Santo, sempre pregando que Jesus é aquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Aleluia! E eu quero agradecer esta oportunidade, rogando a Deus que tenhamos mais e mais batismo com o Espírito Santo em nossas igrejas, como era no passado. Amém.